Natural de Pelotas desde pequeno, trabalhou na área da construção civil. Edmar Campos Gaúcho é o nosso entrevistado de hoje. Vereador, muito obrigada pela sua participação. Quando a gente lembra lá da infância, o que vem na memória? Tudo, né? Um turbilhão de pensamentos, de momentos que nós passamos, com as dificuldades que fomos criados lá na Bom Jesus, junto ao Jardim Europa, lá perto da Caixa d'Água. Lá nós nascemos, nos criamos, com muita dificuldade, mas era uma vida saudável. Nós caçávamos passarinho, pescávamos na sarjeta, tinha uns riachos na volta, íamos colher fruta nos vizinhos na época de temporada. E meu pai era um homem muito trabalhador, que só voltava para casa à noite, mas ele era muito querido pelos vizinhos. Então os vizinhos nos cuidavam, que eram nossas avós que nos cuidavam. Porque nesse período eu havia perdido a mãe com 3 anos e 10 meses, então nós ficamos assim um pouco, depois do horário de escola, soltos das patas, como se diz, né? Então nós gostávamos de nos encontrar com os amigos, caçar passarinho, fazer aquelas travessuras, jogar futebol. Mas sempre tinha um olhar de um vizinho, uma vizinha que gritava e dizia: olha, vou contar para o teu pai, olha, se comportem. Não podia dizer nome feio, não podia brigar. E brigar, o que a gente mais fazia era brigar. Mas briga, coisa de guri, né? Discussão mínima, por um brinquedo. E foi uma infância muito saudável, apesar de difícil, mas bastante saudável. Naquela época não existiam drogas, criminalidade quase não existia na época. Lembro que nós tínhamos um comandante lá da Brigada Militar, que não me recordo o nome, Cristóvão, pai do Dan, que hoje é assessor nesta casa. Era um homem respeitadíssimo, então ele conhecia toda a população do Areal, era responsável pelo subdistrito. Então ele impunha respeito na época. E meu pai também é uma pessoa trabalhadora, muito benquista, também sabia. Ele trabalhava na construção civil. Construção civil, como pintor, pedreiro, eletricista. O que desse para fazer, ele fazia para sustentar os filhos. E nas horas vagas treinava jiu-jitsu, cats e boxe. E quando nós ficamos numa idade já de taludinhos, assim, 9, 10 anos, ele começou a nos ensinar a nos defendermos. Porque nós tínhamos uma estatura pequena, né? Não era nem média nem grande, éramos pequenos, todos fortezinhos, mas assim, ó, já aprendendo tudo da vida. Meu pai nos ensinou então nessa época nós nos defendermos. Então quando chegamos na escola, no caminho da escola, naquele tempo tinha uns grupinhos, às vezes, que não permitiam que alguns estranhos passassem na sua vila. Como a gente ia a pé para o centro, a pé revisitar as tias, em 2 ou 3 a pé, às vezes encontrávamos uma certa barreira no caminho. E às vezes tínhamos que resolver no braço, né? Ou até na perna mesmo, correndo, né? Mas era assim, fora isso. Quantos irmãos, Gaúcho? Nós éramos 10 irmãos, sendo que a última irmã, a caçula, uma menina, Elizabeth, hoje com 37 anos, uma jovem senhora, né? Já com um filho com 18 anos a ser feito. Então, uma família Só uma menina? Só uma menina. Meu pai foi perseguindo em 2 casamentos. Que eu perdi a minha mãe com 3 anos e 10 meses. E ficamos 4 filhos, órfãos, né? Depois, 4 anos depois, meu pai casou novamente com uma senhora, uma moça lá de fora, de Pinheiro Machado. Então, aquelas características bem assim, vamos dizer assim, simples, né? Mas uma pessoa que se doou muito a nós, nos ajudou muito, ajudou a nos criar. Aprendeu na igreja um cursinho de corte e costura, fazia nossas calças, nossas camisas, né? A nossa bermuda. E a gente foi aprendendo a conviver e ter aquele amor, aquele carinho. Ela fazia pão feito em casa, comidas rústicas de fora. Né? Nós já estávamos acostumados à comida caseira, mas era uma comida mais campeira. E que nos ajudou muito também naquela infância, naquela adolescência, que ela casou com meu pai quando eu tinha 8 anos. E só não está casada com meu pai ainda porque ela é viúva hoje do meu pai. Uma pessoa que se doou, se entregou, nos ajudou a nos criar. E de Lambuja nós íamos nas férias grandes, que nós chamávamos, dezembro, janeiro e fevereiro, tirar férias na casa do pai dela, que era lá fora, que tinha uma pequena chácara, onde nós aprendemos a lida do campo, como tratar a ovelha, como curar o boi, como dar o banho no gado, como plantar o milho, o feijão, a capina, a colheita, a trilha a cavalo, a trilha feita com porrete, a trilha feita com a ceifa, tudo nós aprendemos, né? Então foi um aprendizado fantástico. Trilhar, esquilar a ovelha, uma coisa incrível, nunca imaginava uma coisa dessa. Aprendemos isso, a embolsar a lã, levar a lã para o mercado, plantar o trigo no inverno, colher o trigo em outubro, e lá para janeiro, mais ou menos, levar o trigo para moer no moinho. Se levava um dia de carroça, de cavalo,
cavalos, não era carroça de boi. O carro de boi mais era para dentro da propriedade. Mas fora, na estrada, onde só tinha jipe e o rural, que as estradas eram péssimas, né? Nós íamos de cavalo, aquele cavalo, um puxado a 2 cavalos, carro colônia. Então levávamos um dia para chegar na Serra das Asperezas, com o grão do trigo, moer, para no amanhecer do dia seguinte voltar com a farinha para fazer o pão. Então é uma coisa assim, incrível, né? A feitura do queijo, por exemplo, tudo isso nós aprendemos assim, e meninos. E então, nas férias, então... Em julho nós voltávamos, que em julho nós tínhamos que plantar batata doce, o trigo. Sempre trabalhando, Gaúcho? Sempre trabalhando. Estudando, no horário, depois quando nós ficamos grandinhos, já adolescentes, aí meu pai tirou da rua, não, agora vocês vão trabalhar comigo. Então meu pai era pintor, pedreiro, eletricista, da qual nós herdamos todos nós essa profissão, embora passamos boa parte do período de outras atividades, mas a nossa atividade de origem é essa. Até poucos meses atrás, até dezembro, eu ainda pintava casas para as imobiliárias, mesmo tendo meu trabalho no Ministério do Trabalho, mas a minha renda nunca foi suficiente para sustentar a família. Era suficiente para me manter, mas para dar certos confortos, certas necessidades que a família exige, eu tinha que trabalhar. Eu gostava de trabalhar, fazia um prazer aquilo. Até hoje eu vou a restaurantes e encontro clientes meus, há poucos dias fui chamado no café, vários clientes da me cumprimentam, esse aqui pintou a minha casa, esse aqui pintou a minha casa, meu guarda-roupa, a minha bicicleta. Então a gente fazia de tudo um pouco para sobreviver, tudo com dedicação, com extremo dedicação mesmo, né? Para que as pessoas ficassem agradecidas e felizes. Gostava do que faz, gosta do que faz. Fazíamos. Então a nossa vida, assim, desde pequeno, foi sempre envolvida com uma engrenagem que não podia escapar um dente. Quer dizer, era no trabalho, era no esporte, no pois futebol, o esporte, boxe, ele surge, o boxe primeiro, né? Na verdade, primeiro surgiu o futebol. Primeiro o futebol. Futebol, arroz e feijão, que eu chamo, que não era muito habilidoso, mas eu jogava firme. E temos fotos que comprovam isso, e diplomas, que nós vamos mostrar. Da nossa passagem, né? Mas assim, ó, nós qualificamos lá no Sul América, no Planalto, no Orialense, no Estrela, foi o primeiro clube que eu coloquei chuteira, no Santa Maria, e muitos outros, que não vem a lembrança agora, nos firmamos no futebol. Mas havia uma carência no boxe, meu pai tinha vontade de ter uma academia de boxe e passar para os filhos não só o aprendizado, mas estender as comunidades, porque o boxe em geral, os campeões, os grandes campeões, eles saem das periferias, pessoas com grandes dificuldades, sobrevivência, de muitas vezes sofrer, não ter muitas oportunidades no boxe, eles melhoram a condição de vida, ganham autoconfiança, ganham visibilidade, reflexo, velocidade, preparo físico, preparo para a vida. E o boxe veio para a nossa família da origem do meu pai, como eu disse. Então nós ficamos já rapazinhos assim, e havia um vácuo, uma lacuna no esporte no estado do Rio Grande do Sul. Os estados se apresentavam lá em Brasília, em São Paulo, no Rio, nós não tínhamos representantes. Então, meu pai criou a Academia Rim, Clube Minuano, lá no Caxeral, com grandes amigos, nós fizemos a abertura do clube e começamos a preparar a equipe lutando no Uruguai, aqui na fronteira, Rio Branco, preparando a equipe, treinando todos os dias e começou a aparecer uma gurizada assim, incrível. Hoje todos são chefes de família, nos agradecem por ter estado conosco naquele período e ajudou muito na formação deles. Como é que foi então a tua trajetória no boxe? Como eu disse, a minha trajetória, porque havia uma lacuna no Rio Grande do Sul em relação a campeões e a participação em campeonatos nacionais e internacionais. Meu pai tinha aquela ideia de abrir o Rio Clube Minuano. Aí nós formamos o clube, passamos a treinar, uma porção de jovens se aproximaram, e são 11 categorias, né? Desde o mosca ao peso pesado, então nós tínhamos todas as categorias. Então logo passamos a ir a Porto Alegre, nos estaduais. E nos estaduais nós começamos a ganhar, de 11 nós ganhamos em 10, imagina. Aí começamos a ter a supremacia do boxe no Rio Grande do Sul. Aí tinha gente lá de Uruguaiana, Rivera e várias cidades, Santa Cruz Alta, Caxias, Viamão. Nós íamos a Porto Alegre, ganhávamos, íamos a Santa Cruz, ganhávamos, íamos a Cruz Alta, Uruguaiana. Uruguaiana começou a importar lutadores da Argentina para lutar conosco. Então nós lutávamos em Libres, lutávamos em Poçadas e lutávamos em Uruguaiana. E sempre ganhamos. Depois veio a luta internacional, que foi amistosos em Montevidéu, onde fomos 2 vezes no Palácio Penharol, o grande palácio da América do Sul, famoso no mundo inteiro, onde grandes campeões como Carlos Monson e vários lutaram lá. E nós tivemos nosso batismo lá. E por 2 vezes fomos campeões, por nocaute, também sem derrota. Ganhamos proposta para ir para Miami,
Imagina, ir para Miami, eu com 20 e poucos anos, quase 30, filhos pequenos, casamento recente, eu tinha 5, 6 anos de casado. Digo, não, vamos permanecer aqui, vamos cuidar da nossa vida, da nossa gente. E ficamos. Então tivemos muitas oportunidades. Depois veio o brasileiro, o Campeonato Brasileiro, Londrina, no Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo por diversas vezes. Então nós tivemos assim, viagens de avião, aquilo para nós era corriqueiro, nós que nos criamos na miséria, na dificuldade, na pobreza, tínhamos todo o luxo, todo o conforto, hotéis. Então o boxe proporcionou isso para nós, e não só para nós, para aqueles que estavam em nossa volta, que eram treinadores, massagistas, diretores, todos os atletas. Então, às vezes a família ficava uma vaga nas passagens. E isso aí, tudo isso eu agradeço sempre a todo o nosso grupo e a Prefeitura Municipal, que sempre nos ajudou. Como é que surge a sua esposa na sua vida? Tinha tempo de namorar, namorou muito? Namorei bastante. Era jovem, tinha toda a liberdade, não fumava, não bebia. Então eu vivia trabalhando e de noite reservava o dinheirinho para casa, para as despesas e ia para os bailes naquela época. Tive muitas namoradas, claro, como qualquer menino tem na sua época, né? Casei com 25 anos, 24 para 25. Tive 3 filhos no primeiro casamento. Foi uma vida muito tranquila. Mas lá pelos 14 anos de casamento, não houve um saturamento. Já não havia uma unanimidade, né? Aí houve uma transformação na minha vida. Fiquei separado por alguns dias até, por sinal. Porque chegou um ponto que fizemos um acordo, eu e a minha esposa, que não dava para continuar por várias razões. Sim. Ela queria ter mais liberdade, tinha criado os filhos, já estavam grandinhos. Mas aí queria trabalhar. Eu era daquele antigo ainda marido que a mulher tinha que ficar em casa, achava que não deveria, eu era lutador de boxe, imagina, o cara campeão, a mulher trabalhar, achava uma coisa ridícula aquilo, né? Era muito machista. Exatamente, na nossa época era assim. Mas aí me separei, dentro de uma semana, por uma casualidade, encontrei a esposa que eu tenho hoje. Quer dizer, por acaso nos vimos, nos conhecemos, onde eu te conheço? Eu ia na tua casa quando era pequena, estou lembrado e tal. Então começou assim uma relação, quando éramos pequenos, nos encontramos adultos, né? Eu já com 14 anos separado do meu casamento, recém-separado, ela tinha 33, se eu não me engano na época, eu tinha 38, por aí, é por aí a coisa. Aí nos conhecemos, começamos a nos encontrar e ela tinha um menino, Gabriel, e aí tivemos uma menina, a Heloíse, que hoje está com 24 anos, se formando em arquitetura. Meu guri está formado em artes visuais e design, tem em Porto Alegre. Então, a nossa família toda foi criada junto. Meus filhos do primeiro casamento e do segundo, como se fosse só de um casamento. São 4 filhos? São 5. 5 filhos? Todos criados num casamento só. Então, assim, todos saudáveis, estão bem tranquilos. E criados por essa segunda esposa que me deu todo esse amparo. Está sempre comigo, está nas fotografias. E algum saiu lutador de boxe, assim, esportista? Não, na verdade, eu só tive filhas mulheres, né? O único filho homem que eu preparei para esse caminho aí, estava preparando, eu perdi ele num acidente há muitos anos. Aí veio um neto que foi colocado praticamente o mesmo nome, com uma diferença de letras. E esse neto, para minha surpresa, agora se apresenta nessas condições. Então eu já fiz a doação, está lá no meu Face, do calção, vários títulos, ganhei calção especial, das botas especiais, fiz uma doação para ele para servir como incentivo. E estou me preparando para dar uma ajuda, assim, em termos de técnica para ele, e como a gente, em determinados momentos, tem assistido decisões mundiais a nível de mundial mesmo, na televisão, pela TV a cabo, faço convite para ele participar, acompanhar. E tem detalhes que a gente tem que ensinar, não adianta. E ele gosta? Gosta muito. Ele é do meu gênio, assim, mais calminho, quieto, tranquilo. Quer dizer, nós somos vários irmãos, né? E nenhum é igual, não tem diferença um do outro. E o futebol? Porque foi árbitro, né, de futebol. Futebol, eu fui também várias vezes campeão no futebol, sempre naquele futebol rústico, assim, necessário, né? Mas sempre mantive a titularidade onde eu andei. Mas chegou um ponto que eu ia parar com o futebol, aí um dia me convidaram na escola técnica para apitar um jogo de brinquedo, do lado de alunos. Eu apitei, gostei, o professor começou a pegar todos os dias para aquilo. Aí um dia me convidaram lá do Rei Futebol Clube da Bom Jesus para apitar um torneio. E esse torneio dava muito problema, que era Bom Jesus, Jardim Europa, aquele Ariel Fundos, Carpena, aquelas coisas que temos na Vila Prieto. Então, volta e meia dava uma briguinha. Como eu era ex-lutador, ou lutador ainda, né? No dia que chegava lá, estava batendo o saco na academia e fazendo a pera, né?
eles chegaram para me convidar para arbitrar esses jogos, porque estava com dificuldade de encontrar alguém que conseguisse concluir os jogos lá, que sempre dava um problema. E eu digo, mas aí, não, vamos lá, nós te damos ajuda lá, a gente cuida da mesa, do tempo se precisar. E eu fui feliz, porque daquilo ali se passaram 30 anos, né? Mais de 30 anos apitando. Nossa. Sempre com felicidade, fui para a Federação Gaúcha, apitei jogos em toda a região, em toda a cidade da região aí, até Tapes, Porto Alegre, Rivera, torneios por tudo, 7 de clubes, esses clubes sociais, tudo, praia, tudo que imaginar em futebol lá estava o Gaúcho, com a ajuda do Coelhinho, nosso querido Coelhinho, né, falecido amigo nosso, que nos levou para esses torneios assim, depois eram incessantes, era sábado, domingo, quarta-feira, sexta-feira, e nós dividimos ali o borderô. Então foi uma ajuda financeira que me ajudou muito, mas não era o lado financeiro que me satisfazia, era a satisfação pessoal do realizado, daquela realização, daquele trabalho. E depois a gente convivia com muita gente. E, então a minha vida no futebol foi essa. Depois de árbitro, eu passei a diretor de árbitro da Liga Brasileira de Futebol, onde eu ajudava muito na organização dos jogos, dos árbitros, e às vezes chamando a atenção dele ou daquele por aquele erro, ou conversando para que evitasse erros futuros. Depois de diretor de árbitro, eu mesmo diretor de árbitro, eu fui convidado para ser presidente da Junta Disciplinar Desportiva da ADCP, uma entidade lá da colônia. Então, foi muito gratificante, uma experiência de vida muito grande. Nós nos reunimos às quintas-feiras numa sala ali na Galeria do Laranjal, e vinha o pessoal lá de fora da colônia, os diretores do clube, treinadores, atletas punidos, e nós fazíamos ali o julgamento. Então, a gente sempre procurava usar o máximo assim, de justiça possível, né? E dar liberdade às pessoas se defenderem, serem ouvidas. E depois nós tomávamos uma decisão sempre em grupo, não costumava sozinho. E aquilo me levou para ali com esse mesmo propósito. Árbitro, diretor de árbitro e diretor da junta disciplinar. Sempre o braço direito dos diretores, dos presidentes que nos antecederam lá. E até uma vez cheguei a ser candidato a presidente, quando tinha todo um clima favorável, estava tudo pronto para ser presidente. Mas o presidente que se doava, se dedicava a casar. E de repente apareceu alguém que resolveu ser candidato, fizeram aquela sombra, mas eu fiquei tranquilo, eu nunca tinha disputado uma eleição na minha vida, nem de colégio, nem em casa, nem nada. Nunca tinha votado em nada na minha vida, a não ser como cidadão. Aí resolvi enfrentar, e aí enfrentei algumas dificuldades, perdi por 2 votos. Nossa! Mas aquilo me deixou muito triste até, porque eu tinha vontade de desenvolver a Liga, fazer um grande trabalho como presidente, que eu olhava aquela galeria de fotos dos ex-presidentes, que foram todas as pessoas importantes da nossa cidade, importantes de todo no sentido da prática do esporte, desenvolvimento, atenção, pessoas corretas, idôneas, todos sem exceção. E vi que aquele que se apresentava também não era diferente dos demais, era um concorrente como qualquer outro. Mas eu não esperava, então não fiz campanha, achei que estava ganho, não estava. O outro candidato era muito mais experiente, tinha na manga vários trunfos, buscou todos os possíveis e imagináveis. Ganhou a eleição, me frustrou bastante, mas eu dei a volta por cima, cumprimentei depois pela vitória. Ainda trabalhamos juntos depois, eu como árbitro, e depois voltei a dirigir com ele também. Fomos amicíssimos, ele já faleceu, infelizmente, há pouco tempo, mas ele é um homem que deixou marcas também, nos ensinou muito. Mas aquilo me deu uma base, me deu uma experiência, me deu assim um pensamento muito forte. Quem sabe tinha algo melhor reservado para mim no futuro, e teve. Pois então, esse futuro, a gente vai falar da política no próximo bloco. Tá bem. Considerações sobre o tempo. 5 segundos caminhando na praia é pouco. 5 segundos caminhando sobre brasas é muito. 5 minutos para quem precisa dormir é pouco. 5 minutos para quem precisa acordar é muito. Um fim de semana de sol é pouco.
Um fim de semana de chuva é muito. Um mês de férias é pouco. Um mês sem descanso é muito. Uma vida para quem doa é muito. Mas uma vida para quem espera é tudo. Tempo é vida. Doe órgãos, doe. Para ser um doador, avise sua família. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. Voltamos com o programa Entrevista, que hoje está conversando com o vereador Edmar Campos, o gaúcho. O primeiro bloco foi um pouco da vida, do esporte. Como é que surge a política na tua vida? A política surgiu porque o meu pai era um homem extremamente politizado. Ele ia a comícios, ele corria na legalidade para se inscrever, para lutar naquela época pela democracia. Meu pai é muito politizado e ia para tudo que tinha comício, ele ia, mas depois do trabalho. Os comícios naquele tempo eram feitos nas vilas, em palanques ou em cima do caminhão e geralmente à noite. Mas ele pregava muita política em casa, ele era brisola. Então ele é tema do PTB, né, do Getúlio Vargas. Ele foi convidado para ser segurança do Getúlio Vargas na época do Getúlio. E depois fomos às tratativas políticas com o PTB, Dr. Valnei Tavares, homem forte do PTB, maior forte da história, tinha sido candidato a deputado, veio para ser prefeito, candidato, e o Arthur como vice. E eu não conhecia o coeficiente eleitoral, não conhecia nada, mas eu achava que seria candidato e seria eleito. E começaram as tratativas, todo mundo preparando a roupa para tirar foto para a posse, e as eleições não chegavam, era para preparar o santinho, e me prepararam 5 mil santinhos, me deram. Eu fiquei muito agradecido, consegui ajuda com os amigos, aprendi o caminho, né, com os colegas, de buscar ajuda financeira para a campanha. Fiz umas tirinhas assim, uns decalques, gaúcho e tal, um lutador em defesa do trabalhador, lutador pelo Ministério do Trabalho, pela luta, por tudo que eu fazia, e foi entendida aquela frase, né? E aí foi indo, aquelas caminhadas, eu peguei de uma motinha preta velha, eu me lembro que aquela motinha preta que me acompanhava há anos, e passava aquelas caravanas por mim com som, com propaganda, como hoje aconteceu de novo, eu fui a mesma coisa. Caminhão de som. Tudo, e eu não tinha nada. Aí fiz um carreteirinho aqui, um carreteirinho ali, uns amigos, né, com a família, e houve uma união muito grande da família. Só que meu pai nesse tempo morreu, faleceu meu pai, mas ficou à vontade dele, e aqui nos deu muita força. Não chegou a ver. E nos elegemos, então, pela primeira vez na história vereadora, uma coisa diferente, fantástica, eu não tinha ideia do que era aquilo. Quando eu cheguei na Câmara... Isso em 96? 96, mas para assumir 97. E assumi com grandes poderosos da política comigo, inclusive o deputado Nelson Harter, que tinha sido presidente da Câmara, reeleito, Ornel reeleito, Milton reeleito, Ivan reeleito. Foi uma coisa muito bonita aquilo, eram muitos reeleitos. E eu, um dos poucos novos, eu, Marini, era dos novos, pouquíssimos eram os novos lá, não lembro agora, mas eram pouquíssimos. A Miriam era nova vereadora eleita, o Delgar Soares era novo, o resto tudo era parada dura. Tudo reeleição. Mas foi uma convivência fantástica, bonita, e eu com aquele meu ímpeto, começava a falar na tribuna, a acusar às vezes os colegas pela omissão ao longo dos anos, estava acontecendo em Pelotas, estava regredindo, e vinha a réplica, a tréplica, e eu era de briga, mas eu me segurava, mas os meus colegas foram maravilhosos pela experiência, eles que falavam, Mansur, uma experiência fantástica que tinha, Rubens Ávila, uma coisa fora do comum também na experiência, então você tinha grandes articuladores na época, pessoas maravilhosas, o Dr. Dornelles, então foi uma experiência... E foi presidente da casa. Pois é, aí foi um acidente de percurso, 11 meses da eleição, assumindo o segundo ano, tinha como tem hoje, como tem vários legislativos, tinha um pacto para que o primeiro ano fosse o Ornel, sempre o Ornel, com aquele jeitão dele assim, articulador, sabe trabalhar política com ninguém, como poucos, né? Para não dizer com ninguém, porque tem muitos que sabem fazer política como ele faz, e não sei se melhor ou pior, mas todos fazem a boa política, né? Então assim, ó,
ele articulava muito, e o segundo ano, se eu não me engano, seria do Harter, mas nesse meio tempo o Harter foi guindado, porque era o 5º suplente a deputado federal. Morre 2 e 2 são chamados para ministro, e entra o Harter. E aí criou aquele impasse, quem entra na vaga? Aí já deu uma discórdia, o grupo não era mais o mesmo, tinha que ir para a eleição. Aí nós ficamos 7 horas da manhã até as 5 da tarde, em reunião aqui, reunião ali, reunião lá. Até vou aproveitar essa oportunidade rara, porque é a segunda vez na vida que eu falo em público esse assunto, que uma vez fui na TV Cidade, eu não vi até hoje o tempo, não sei por de horário, mas eu tive a coragem de dizer também a mesma coisa. Olha, nós, sempre o partido do PL era convidado para ser coadjuvante, quaisquer dos lados, mas nós pendíamos para o lado da esquerda na época, que o nosso partido era centro-direita, e eu estava em uma situação um pouco desconfortável, não me sentia bem, porque eu era de direita, embora fosse contrário à política que o Anselmo praticava, o doutor Anselmo, que era nosso prefeito, mas eu quero dizer que quase todos os projetos eu votei, eu fazia crítica ao doutor Anselmo. Temos profundo respeito entre nós aí, nós, as assessorias, tem um respeito profundo. Mas na época nós discordávamos de frente para algumas posições, mas votávamos na maioria dos projetos necessários, emergencial, suplementação de verba, isto, aquilo. Nós fazíamos assim, ó, o que era necessário para Pelotas andar. Eu participava de excursões a Porto Alegre, pagando do próprio bolso uma van cedida pela Bosenbecker, porque o Marini era um dos proprietários lá, ela era sócio proprietário, eu era casado com uma Ângela, consegui uma van que eles pagavam, a van nos ajudava, nós colocávamos no combustível e alimentação do bolso, porque não tínhamos dinheiro para as diárias, porque o Pelotas estava no cadinho constantemente, buscava dinheiro para merenda escolar, financiamentos, isso e aquilo, políticas públicas para nós aqui, foi muito importante. Mas voltando ao assunto da reeleição da Câmara, nosso partido se posicionava sempre à esquerda quando ele era à direita, nossas ideias eram de direita, centro-direita. Numa dessas, a direita me puxou, veio para uma conversa, eu me senti bem, eu disse assim, mas não, eu não quero ser presidente, eu não sei nem mexer nessas coisas aí, que era as chavezinhas do som, dos vereadores, para tirar a palavra, dar a palavra, mas não era aquilo que era o poder, eu imaginava que fosse aquilo, no meu entender, primeiro ano de mandato, eu só acompanhava os companheiros, estudava a proposta, votei contra a taxa do lixo, contra a taxa da luz, posições minhas, que a direita queria, mas eu não queria, a esquerda não queria. Então assim, ó, eu comecei a me afinar mais com a esquerda, embora não quisesse fazer parte daquele grupo. E aí veio o seguinte, é tu, e digo, para, quantos tem aí? Diz o Rubens, muito esperto, tem 9, faltam 2, quem falta? Adalim e Pedrinho. Foram buscar os 2, estavam lá pela casa, esperando o plenário se reunir para votar o presidente. Eles vieram e o Adalim disse, se for no Gaúcho eu voto. O Pedrinho disse a mesma coisa, mas porque o Gaúcho era um novo, era diferente, não era aquela turma que estava repetindo, e que talvez fosse mais fácil de manusear, sei lá, trabalhar comigo, né? E eu, olha, meio assustado assim, então eu tenho que falar para o meu presidente foi chamado, José Arthur, foi chamado, tinha um espelho assim na frente da Câmara, mas em frente ao espelho. O Rubens Alves é muito inteligente, o Mansur, os dois disseram em uníssono assim, o seu partido vai presidir a Câmara. E ele olhou para mim e disse assim, bem assim foi, tu já falou com o Otávio? E eu disse assim, não, é só avisar. Eu disse, mas a minha agilidade tinha que avisar o Otávio. Sim. Aí saímos dali, eu vi que ele saiu no telefone e disse assim, aí já tinha celular, já tinha passado um ano, todo mundo já tinha celular. Ele disse bem assim, o Gaúcho passou para o outro lado. Mas eu não tinha passado para lá, eu não tinha lado. O meu lado era o meu lado, o meu mandato, eu cuidava só do meu mandato. Eu não tinha cargo de assessor na Câmara, eu não tinha cargo de estagiário, não tinha nada. Tinha meu assessor de bancada só, que eram 3. Então eu cuidava do meu mandato. Aí no caminho veio aquela muvuca, assim, aquele monte, PT, PSB, PCdoB, o pessoal do PT, os assessores, tudo, em direção para mim desistir da ideia de eu ser presidente. Imagina uma coisa dessa, numa democracia, eu abri mão de ser presidente para satisfazer a vontade de terceiros. Quer dizer, não tinha explicação para mim, como homem, como cidadão, como político, como vereador. Enfrentei. E quando eu num calor de 40 graus, insuportável, uma negociação que levaram horas, eu disse, não aguento mais, vou no banheiro. Entrei no banheiro para fazer a minha higiene pessoal e lavar o rosto. Quando o Brandão e o Rubens entraram comigo, como a barulheira era muita,
e nós tínhamos que conversar como seria o procedimento em plenário. Eu não sabia nada de como agir naquele momento. Eles fecharam a porta, lá veio o rosto. Lembro que o Laureano Bittencourt colocou uma câmera assim na janela, e eu fiquei olhando a câmera e como não tinha toalha, peguei o papel higiênico, sequei o rosto e estou limpando assim os lábios, a pele, o rosto, né? Que é o fotógrafo. E eu olhei a foto, mas no outro dia saiu uma foto, eleição no banheiro. Isso aí não existe. A eleição em todos os locais da casa, até quando a gente sonha com ela, e para mim não era sonho, se transformou numa grande realidade e uma grande oportunidade de mostrar que de uma família humilde, pobre, trabalhador, prestei um grande serviço à sociedade, porque fui um presidente que soube honrar as tradições da nossa cidade, da nossa história, foi sem processos, sem perder bens e mantendo a casa em ordem, abri concursos dentro dessa casa para a parte de informática, abri concursos para a parte de tesouraria. Então, foram devolvidos funcionários para o executivo na época, porque não tinha lugar para ter tanta gente, e nós fomos notificados pelo Ministério Público Estadual na época para tomarmos providências, mas nós éramos leigos na parte judiciária, né? Então, nós tínhamos um assessor jurídico de extrema competência, que hoje é procurador há muitos anos para o concurso do município, Jonathan Sorales, né? Júnior. Foi um homem assim, batalhador do meu lado o tempo todo, nos dando aconselhamentos. Então nós não tomamos uma decisão sozinho, nunca. Ou tomávamos com a mesa, a TV Câmara, olha aí, ó, essa que eu vos falo, a TV Câmara, né? Criada por mim, ninguém queria, porque ia mostrar o vereador cochilando, o vereador que não trabalhava, o vereador que não ia à sessão, o vereador que não se preocupava com o seu bairro, só queria estar fazendo parte do festim. Ali não, nós conquistamos dos colegas vereadores, que era importante para nós, essa transparência. E fomos buscar através do diretor-geral, mas infelizmente tive que enfrentar um processo de expulsão do meu partido que eu gostava, amava, o primeiro partido que eu participei, mas coisas da política, né? De repente veio todo mundo para cá e eu fiquei lá. Quiser eu achava que estava certo, no entendimento deles eu estava errado, mas para mim eu estou certo até hoje, que os resultados estão aí. Tanto é que depois eu fui para o PPS, Partido Popular Socialista, fui o primeiro prefeito comunista, que chama, assumi 2 dias por imposição da lei, né? Porque eu não me elegi para ser prefeito. Mas o prefeito foi afastado por razões que todos conhecem, o vice também, e enquanto não se resolvia da parte lá do Tribunal de Justiça do Estado esse impasse, eu era o prefeito. E como prefeito assumi de fato. Eu acatei algumas demissões, mantive uns que eu achava que era imprescindível naquele momento, para estar do meu lado, chamei a Força Defesa Civil do município, chamei sim, porque nós tínhamos um El Ninho, aquela coisa do El Ninho, nós tínhamos um prognóstico de cheias, de muitas chuvas, de calamidade pública. Meu partido teve um erro estratégico, poderia ter sido até um acerto, mas houve um erro. Não quis se coligar, partimos sozinhos, de frente, batendo num mar com um barquinho, aí numa lancha no mar bravio. Perdemos e eu perdi ali, realmente, perdi a vontade de continuar ali. Aí eu não quero mais. E o meu irmão também tinha se candidatado por discórdias que tínhamos no mandato, procedimentos diferenciados, ações, e aí ficamos assim, amigos, irmãos, mas cada um no partido, concorremos. Ele fez mais votos que eu ainda, fez 1024, porque tinha um partido fortíssimo, né? Que era o PP, partido com uma grande projeção, muita propaganda, e eu com um partido minguado, sem propaganda, sem nada, fiz 15 ou 14 votos a menos. Mas foi uma escola para mim. Fiquei 12 anos afastado da política, não queria mais política. Mas e aí ficou fazendo o que nesses 12 anos? Voltou a trabalhar na construção pintor, civil? pedreiro, eletricista, juiz de futebol, diretor de futebol, tudo sem. E ganhava com pedreiro, pintor e eletricista. Mas futebol, ganhava uma ajuda financeira para viajar, para atuar, uniforme, e diretor não ganhava nada. Mas tinha o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho foi a minha grande vida, que me deu ânimo para toda a minha vida. O Ministério do Trabalho, eu me aposentei agora, dia 25 de abril, já podia estar aposentado há muito tempo. Mas por força de vontade de estar ali prestando, ajudando, fiquei. Porque aí botei um parâmetro. Já que eu vou me candidatar, eu vou esperar o resultado. Se eu me candidatar, eu saio, me aposento. Se eu não me candidatar, eu vou ficar aqui. Porque eu não quero me aposentar, eu quero ajudar as pessoas, participar da vida das pessoas, poder orientar, fazer o que eu gosto de fazer. E aí me elegi. Mas eu queria dizer que veio a reeleição, o Samarone me disse, não quero me eleger mais, não aguento mais, não quero mais, estou com nojo de política. Opa! 3 mandatos ele estava tentando, 3 mandatos ele foi suplente.
E eu quietinho, chegou a minha hora, é agora que eu vou. E larguei minha campanha de boca em boca, conversando. Um dia o meu irmão Dadinho, que foi campeão de bicicleta, de ciclismo, me chamou e disse assim: vende uma dessas porcarias. Eu tenho um carro velho lá, uma motinha. Vende uma dessas porcarias aí, porque senão tu não vai te reeleger. Todo mundo está passando nem um caminhão por cima de ti aí. É caminhão de som, é propaganda, é placa, esquina, não tem nada. E eu disse assim, mas eu não vou vender. Eu vou vender, eu estou botando a minha imagem, o meu trabalho, são 30 anos de vida pública, 33 no seu trabalho, 40 anos assim, que eu me conheço por gente assim, eu estou com 60 de idade, 61. Mas assim, ó, eu quero botar à prova isso aí. A minha sorte é que eu tinha um partido bom, um partido que trabalhou bem, que embora eu pensasse que fosse a segunda ou terceira força nessa corrida, ficou em quinto, não dava nem para entender como. Mas assim, ó, mas o meu partido tem uma postura grande nessa campanha. Até o último minuto nós trabalhamos bastante sem dinheiro. Na metade do caminho não tínhamos mais dinheiro, mas tínhamos criatividade, recursos, vontade, e seguimos na luta. Olha, nós tínhamos colegas nossos de campanha, tinha um exército trabalhando, eu não tinha ninguém. Era eu, 2 assessores, dizia, vou dizer mais para vocês. A minha esposa, um mês das eleições, disse assim para mim, não te mete nisso, vai botar tudo fora de novo, ajudar todo mundo, depois vão te deixar na mão. Não foi assim, vamos ser justos. A família se dividiu no outro mandato e o partido não tinha perspectiva, não tinha grandes nomes e não tinha dinheiro para a campanha. Então as pessoas reconheceram em mim, só que eu não tive legenda para me eleger. Fui o mais votado, não posso dizer que não, o mais votado do partido na época. E agora vim, e o que aconteceu? Teve legenda. A minha votação foi menor que a primeira há 16 anos, porque eu não fiz propaganda e fui atropelado pela mídia. Colegas meus hoje sentados comigo, amicíssimos meus, a gente mantém uma relação muito boa, botavam placas que tapavam as minhas. A minha não aparecia desse tamanhozinho, quando eu botava numa esquina. E aí, eu tinha que conviver com essas diferenças, né? E infelizmente fui coroado mais uma vez, e hoje a minha família, que era contra, não queria que eu me envolvesse, me apoia, participa, me ajuda. Então assim, ó, era eu, 2 assessores, são colegas de infância, que vou mostrar a foto aí depois, colegas de infância, que nunca imaginávamos que um dia fôssemos estar juntos numa situação dessa, e caminharam comigo pela cidade inteira, aí, panfleteando, conversando, e nessa época todo mundo é bom. Então eu tinha uma frase que eu dizia para meus eleitores, vou lembrar agora, eu dizia assim, mas política ninguém empresta, uns diziam assim, não, vai um pouquinho. Então vamos votar no menos pior. Dava o meu cartãozinho dizendo que eu era o menos pior. Eu lembro que eu chegava no Navegantes, tinha o Reinaldo é um cara maravilhoso, funcionário público, hoje está fora da prefeitura, mas foi candidato 3 vezes, cada vez sobe mais, e é o segundo suplente do PPS. Chegava nas casas com as pessoas na moreninha e tal, vim falar comigo, já uns fazendo cara feio, olha aqui, só tem uma coisa aqui, ó. Quem não votar no Reinaldo, vota em mim. Aí abri a casa. Abri porque o Reinaldo era moreninho, pobre, que nem eu, batalhador, e lá todo mundo, quase todos votavam nele, deveriam votar nele, deveriam. Claro, tem outros candidatos fortíssimos lá, o Valdomiro, faz expressiva votação, o próprio alemãozinho aquele que jogava no Grêmio, tem um apelido, um bom candidato, sempre faz muito voto, não ganhou eleição, mas ele está sempre chegando perto. Então, e muitos outros candidatos que vieram por lá pelo Navegantes, mas não pedia. Quem não votar no Reinaldo, vota em mim. E dá uma propaganda para o Reinaldo também, que é uma pessoa fora de série, que eu conheço desde pequeno, no esporte. Então, o destino... as prioridades aqui, Gaúcho? Continua as tuas prioridades aqui no teu mandato? As minhas prioridades, eu tenho a mais importante de todas as prioridades, é a rua que eu nasci e me criei, Rua Doutor Boaventura Leite, que eu posso dizer assim, ó, nenhum prefeito cuidou daquela rua, mas nenhum prefeito cuidou. Se tem um tubo lá, se tem uma boca de lobo, foram os vizinhos que fizeram, mas é atirada, já fiz aqui na TV Câmara pedidos. Então assim, ó, se aquela rua tiver um cuidado mínimo que seja, eu estou reeleito, até a legenda eu consigo para mim mesmo, porque eu vou conseguir a legenda já, vou dar uma de Cisernando de Anselmo, vou pegar 8.000 votos, aí vou me eleger, porque se eu conseguir fazer aquela rua, a rua totalmente abandonada, só que as pessoas já não acreditam mais em políticos, embora alguns ainda me dêem o voto de confiança, mas já me dão pela amizade, o respeito, o carinho comigo, porque sabem que eu não vou conseguir, mas eu estou dizendo para vocês assim, ó, eu estou perseguindo todos os caminhos, eu fiz movimento na rua, botei a câmera a filmar pedaço por pedaço da rua, ouvi moradores da TV Câmara, eu pedi na tribuna da Câmara, eu pedi para o pronunciamento, eu pedi no gabinete do prefeito, mantive uma audiência e pedi, e fora isso, adivinha onde eu pedi? O único vereador a botar os pés lá, o prefeito recebe.
Eu pensei assim, todas as maneiras foram possíveis e imagináveis para conseguir esse objetivo de calçar a rua Doutor Boaventura Leite, eu quero. E eu pensei, vou no Recebe Pelotas. Fui lá, era o 41º, 4 horas da tarde. Eu cheguei, porque eu tinha esquecido o dia, fui lembrado lá no Capa pela secretária Josiane, né? Josiane. E ela disse, olha, eu queria saber de uma demanda. Perguntei, onde está a superintendente Laura Lang? E ela disse, está lá no prefeito Recebe. Eu digo, opa, estou indo para lá agora. E disseram assim, pode entrar, vereadora. Eu disse, não, eu quero entrar como cidadão comum. Quero ser atendido como qualquer cidadão aqui. Ah, não, os agendamentos são feitos com antecedência, são 40 fichas. Então, se faltou alguém, eu quero ser o 41º. Então, o senhor pode ficar à vontade. Aí eu fiquei, fui o último a ser atendido, porque fiz questão de que fosse. O prefeito foi lá, abraçou todo mundo, e eu me senti até bem à vontade, no sentido que eu era muito assim, cumprimentado por todas as pessoas, pelos secretários, pelos superintendentes, me recebendo com muito carinho, todos atenciosos, querendo resolver comigo a situação. Eu digo, não, o nosso assunto é lá depois, eu quero lá, quero de obras lá comigo, e desenvolvimento rural, que era o caso das E3. Então, fui atendido, muito bem atendido, fiz essa reivindicação, fiz a reivindicação da Mário Perucchi, a Avenida Mário Perucchi, foi feito pelo primeiro governo nacional um asfaltamento. O asfaltamento fugiu do projeto, eram 2 avenidas com um canteiro central. Ficou uma pequena estreita, sem canteiro, sem acostamento, sem nada. E eu estou brigando desde 97 para que se coloque os paralelepípedos, os blocos de concreto, para delinear o acostamento e o passeio, para evitar mortes, que o que mais acontece lá são mortes por acidente, que as pessoas andam no passeio, melhor dizendo, andam fora do passeio, exatamente. Andam em cima do meio-fio ali, andam em cima da pavimentação. E muitos acidentes ocorreram por causa disso aí, falta de respeito à sinalização, estrada mal feita, bocas de lobo entupidas. E outro pedido meu, importante também, é a Boaventura Leite, Avenida Mário Perucchi, e um pedido muito grande lá, para o fim do areal, para o fundo do areal, que é a Luiz Alves Pereira. O término do asfalto, que tem asfalto, calçamento e chão. E, consequentemente, a estrada da Vila da Palha, que eu chamo, que é a estrada da costa, que, segundo o prefeito me informou, está vindo 32 milhões para o turismo, para a parte de turismo, né? E vai ser empregado lá na revitalização da Vila da Palha, que eu chamo, que o nome é Saint-Hilaire, nome muito bonito, o nosso pesquisador francês, que muito nos ajudou na nossa fauna aqui, nossa flora, né? Mas eu quero, porque tem poucas casas, mas que Gaúcho que é lá? Gaúcho parece, está ficando o quê? Tem meia dúzia de casas, mas não interessa. Meia parte cultural das charqueadas e os pobres que moram na Saint-Hilaire, que nunca tiveram atenção, vão ter, porque ali, na Saint-Hilaire, ali eu perdi a minha mãe, sabia? Ali eu perdi a minha mãe numa afogada quando eu tinha 3 anos e 10 meses. Eu vi, e me dá um sentimento de ver aquelas pessoas pobres, que eu lembro quando era pequeno, que eu fui lá, que eu estava junto quando perdi a minha mãe, assistia a minha mãe submergir nas águas, meu pai no desespero tentando salvá-la, que eu lembro das pessoas pobres que moravam numa casinha de barro, com Santa Fé, que pelo adiantado da hora os bombeiros chegaram, a polícia, aqueles carros antigos, aquelas coisas redondas, e pela fome que nós tínhamos, uma senhora numa casinha de barro, nos levou um pedacinho de pão feito em casa com chimia. Aquele tempo pão de padaria era só no centro aqui, né? Na vila era pão feito em casa, bolinho frito, orelha de negro, que chamam o pastel, o sonho, os nomes que se dão aí. Então, assim, aquilo me marcou muito na minha infância. Então, assim, ó, se recuperar aquela região vai fazer com que o turismo desenvolva muito mais, as pessoas tenham uma condição melhor de vida. Então, assim, eu tenho um agendamento agora para quarta-feira, para o obelisco, mas não é para tirar foto no obelisco. É o problema em loco ali, das cheias. Qualquer chuva entope tudo, aquele pessoal todo que tem loja, que tem casa, as casas são invadidas pelas águas, os carros não podem passar, aí passa um ônibus, bota água para dentro dos carros, para dentro das casas. Então, a gente quer buscar uma solução. Então, a nossa preocupação é o nosso mandato. Eu disse para os colegas esses dias, teve um colega que me viu saindo do gabinete e disse, ué, está na base? Eu disse, olha, se está na base, é conseguir tudo que eu quero para a minha gente, eu quero estar na base. O meu partido, sem dúvida alguma, apoiou a candidatura de Eduardo no segundo turno, mas nós estamos apoiando o nosso mandato, nós queremos o nosso mandato, a realização. Eu disse na tribuna, se cada vez que eu for eu conseguir um pouquinho, no final, juntando os pouquinhos, é um bom bocado, já é quase muito.
E muito é pouco para eles, porque eles merecem, que eles precisam. Vereador, muito obrigada pela sua participação e a gente se encontra durante a programação.